Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 35. No estudo anterior, identificamos 3 maneiras pelas quais os escritores e os pregadores encontraram Cristo no Velho Testamento. Nas referências messiânicas diretas, nos tipos e figuras e no que chamamos referências obscuras. Ilustremos agora essa abordagem baseados na pregação em Atos. Comecemos com o versículo que encabeça esse estudo. Filipe, enviado pelo Espírito à estrada de Gaza, encontra um eunuco etíope, homem de grande autoridade, que voltava de Jerusalém no seu carro. O homem está lendo Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Foi levado como a ovelha para o matadouro. Ele pergunta a Filipe: de quem diz isto o profeta? Em resposta, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Claro está que o sermão propriamente dito não está registrado, mas é dito o suficiente para demonstrar o método de Filipe. Ali, contudo, estava uma passagem messiânica na qual Cristo só é identificado como o servo justo do Senhor, o qual justificará a muitos. E assim, embora Filipe tenha podido começar nesta escritura, não pôde terminar ali. Foi necessário que ele ligasse a promessa messiânica àquele que agora tinha vindo em carne, Jesus de Nazaré. Evidentemente, a ligação não era apenas com Jesus como homem. Filipe teve que explicar em que sentido Jesus era justo e com que propósito. Ele teria dito ao etíope que Jesus tinha assegurado a justificação de muitos por sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 4, versículo 25. Certamente, ele deve ter explicado o sentido do batismo, pois, de outro modo, o homem não teria pedido para ser batizado. Vemos aqui os elementos básicos do método do Novo Testamento. A profecia do Velho Testamento foi utilizada como ponto de partida, como trampolim, a partir do qual fosse pregado especificamente a pessoa de Jesus de Nazaré e sua obra expiatória. A promessa messiânica foi explicada sem permitir que o seu sentido fosse mal compreendido, tanto objetivamente como para o etíope pessoalmente. Independentemente de onde partimos, temos que chegar a Jesus Cristo e a este crucificado. Nosso segundo exemplo também é um caso de referência direta, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, versículo 14 a 39. Pedro começa com uma explicação. As coisas espantosas acontecidas diante dos seus olhos eram, disse ele, o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento. Isso é o que foi dito pelo profeta. Dessa maneira, ele relaciona a experiência atual e pessoal dos seus ouvintes com as Escrituras. Isso é importante. Para pregarmos Cristo, baseados no Velho Testamento, precisamos relacionar as Escrituras com as circunstâncias pessoais dos nossos ouvintes. Pedro não estava dando uma aula de história, e nós tampouco devemos fazer isso. Ainda mais importante é o fato de que ele imediatamente liga a profecia de Joel a Jesus Cristo. Será que Joel tinha predito prodígios e sinais da parte de Deus? Pois também Jesus foi aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Noutras palavras, Pedro deduz da profecia não apenas uma explicação de alguns eventos enigmáticos, mas um testemunho da deidade e do poder de Cristo. Tendo apresentado Cristo como homem, aprovado por Deus, Pedro passa rapidamente à crucificação, que ele atribui primeiramente ao soberano propósito redentor de Deus e somente secundariamente à transgressão dos judeus. A morte de Cristo é central no plano de salvação e, por conseguinte, na pregação neotestamentária, como está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Como prova disso tudo, continua Pedro, Deus tinha ressuscitado Jesus dentre os mortos. Depois ele lança mãos de outra passagem do Velho Testamento, qual seja o Salmo 16, versículo 8 ao 11,
colocando realmente as palavras de Davi nos lábios de Cristo. Pedro justifica a descoberta de Cristo no Salmo, assinalando que de forma alguma aquelas palavras podiam ser aplicadas a Davi. Antes, diz ele, Davi, em sua previsão, disse da ressurreição de Cristo e falou sobre este Jesus que Deus ressuscitou. A seguir, citando uma terceira escritura, Salmo 110, versículo 1, Pedro fala da vitoriosa exaltação de Cristo ao trono de Deus. Ele é Senhor e Rei. Atos, capítulo 2, versículo 33 a 36. Finalmente, voltando a Joel, o pregador apresenta o derramamento do Espírito de Deus como o dom de Cristo, cumprindo a antiga promessa e abrindo o caminho da salvação para todos os povos. Podemos aprender muito da maneira como Pedro utiliza o Velho Testamento para pregar Cristo. Ele emprega 3 passagens do Velho Testamento aparentemente não interrelacionadas, usando como degraus de uma escada. Cita uma escritura, extrai o seu conteúdo messiânico e então a elabora ligando-a a Jesus de Nazaré, antes de repetir o processo com uma segunda escritura e depois com uma terceira. Cada nova escritura leva adiante os seus ouvintes, da aprovação do homem por Deus para a morte expiatória de Cristo, para a sua ressurreição vindicativa, para a sua entronização no céu e, finalmente, revertendo a Joel para a promessa de salvação mediante o dom do Espírito. Uma parte essencial desse processo é a maneira como Pedro liga firmemente cada passagem do Velho Testamento a Jesus Cristo, isto é, a revelação do Novo Testamento. Essas ligações são vitais, pois as passagens do Velho Testamento, como se nos apresentam, raramente manifestam a plenitude da nova aliança em Cristo. Elas requerem a luz adicional do Novo Testamento, se é que hão de iluminar os nossos corações e as nossas mentes com relação a ele. Portanto, em nossa pregação, sempre devemos ligar os versículos que escolhemos no Velho Testamento às Escrituras do Novo Testamento, tornando explícito o que de outro modo permaneceria obscuro. Então, por sua vez, a passagem do Velho Testamento completará e enriquecerá a verdade do Novo Testamento que ela prefigura. Um excelente exemplo disso é o modo como a morte de Cristo cumpre os sacrifícios do Velho Testamento, enquanto que os sacrifícios de animais nos preparam para entendermos a natureza forense e substitutiva da morte de Cristo como expiação pelo pecado. A segunda maneira pela qual os sermões de Atos acham Cristo no Velho Testamento é nos tipos e nas figuras. Na realidade, esse uso é menos frequente em Atos do que nos sermões de Jesus. Por exemplo, a serpente no deserto, o sinal do profeta Jonas, o templo reconstruído em 3 dias. As epístolas do Novo Testamento, especialmente Hebreus, também fazem amplo uso da tipologia do Velho Testamento. Não obstante, há exemplos nas mensagens de Atos. Em Atos, capítulo 4, versículos 5 a 12, Pedro se defende diante das autoridades governamentais e dos anciãos, citando o Salmo 118, versículo 22. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Essa citação contém realmente 3 tipos. Primeiro, Cristo tipificado como pedra, posta como cabeça de esquina do templo espiritual de Deus. Segundo, o próprio templo implícito é empregado para figurar a igreja de Cristo. Terceiro, os judeus são tipificados como os edificadores, os quais deveriam ter edificado o reino de Deus na terra, porém fracassaram miseravelmente. Mas o que é mais importante é o modo como Pedro usa essa tipologia para sublinhar a singularidade e a supremacia de Cristo. Tendo citado o Salmo, ele continua: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Um segundo exemplo acha-se no discurso de Tiago.
perante o Concílio de Jerusalém, em Atos, capítulo 15, versículo 13 ao versículo 21. Referindo-se à conversão dos gentios, ele cita Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Pouco importa se o tabernáculo de Davi se refere ao tabernáculo real e concreto que desapareceu dos registros do Velho Testamento depois da morte de Davi, ou se refere à casa ou dinastia de Davi. De um modo ou de outro, é uma figura de Cristo que tabernaculizou entre nós o que foi ressuscitado para sentar-se no trono de Davi e que atrai a si o resto dos homens, gentios, bem como judeus. A tipologia é crucial para a argumentação de Tiago. No Concílio de Jerusalém, todo o futuro da igreja cristã estava em jogo. Acaso os crentes gentios foram, de fato, co-herdeiros de Abraão junto com os crentes judeus? Será que o cristianismo foi apenas uma extensão da lei de Moisés ou fora inaugurada uma nova aliança? Interpretando o tabernáculo de Davi como uma referência a Cristo e aplicando vigorosamente o tipo à discussão em mãos, Tiago guia o concílio firmemente para uma conclusão acertada e abre de par em par a porta da fé para todos os povos da terra. No próximo estudo, consideraremos o uso feito em Atos de referências obscuras, isto é, de passagens do Velho Testamento com base nas quais Cristo é pregado, mas as quais não são claras predições messiânicas, nem tipos, nem figuras.